O Brasil é um país que historicamente é marcado por ter sido o único país da América do Sul a ter sido governado presencialmente por uma grande monarquia, tanto que a mesma é marcada por ter tido um primeiro reinado e um segundo reinado sendo sucedido por uma república. E nisso destacamos figuras importantes como Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas e se eu dissesse a você que durante esse primeiro reinado e esse segundo reinado nós tivemos um período em que ninguém da monarquia governou o Brasil? Se interessou, não é mesmo? Então, se liga aí que hoje estaremos falando sobre o período em que o Brasil foi governado por um grupo de pessoas que mudaram muita coisa e até mesmo se utilizaram de um golpe aonde um adolescente teve que começar a governar. Hoje estaremos falando a respeito do período regencial. Não perca nenhum detalhe do que estaremos falando aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar por uma viagem incrível pelo passado, conhecendo melhor a história, fatos que ocorreram e ainda muito mais envolvendo mitologia e curiosidade. Maravilha? Tá esperando o que para se tornar mais um inscrito de Jornada na História? Olha, vídeo toda quarta e toda sexta. Show? Bom, pessoal, hoje nesse vídeo de quarta-feira vamos estar falando a respeito do período regencial. Para você que não sabe, o período regencial é um período que durou por cerca de 9 anos, ali por volta de 1831 a 1840. O período regencial foi um período onde o Brasil fora governado por um grupo de pessoas que foram conhecidos como regentes. E durante esse período, nós tivemos momentos bem conturbados na história do Brasil, mas isso eu vou falar bem mais à frente. Mas para entendermos como se iniciou o período regencial, eu preciso voltar no tempo, ainda no governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I, para você que não conhece, é o aclamado primeiro imperador que o Brasil teve, tirando Dom João VI, que teve que ser considerado devido a umas cláusulas e tudo mais, lá por volta de 1822, por causa da independência do Brasil. E ocorre o seguinte: quando ele começa a governar o Brasil, uma das primeiras empreitadas que os políticos brasileiros queriam colocar no Brasil era uma Constituição. Tanto que eles criam uma Constituição e entregam na mão de Dom Pedro I, entretanto, o mesmo não aceita. E até alguns historiadores dizem que ele rasga a Constituição, entra no Congresso, na Assembleia Legislativa, a cavalo e tudo mais, e ele instaura uma nova Constituição, se utilizando até mesmo do poder moderador. Para você que não sabe, o poder moderador poderia ser considerado um quarto poder que colocaria o monarca acima dos três poderes. Não seria uma monarquia constitucional, onde o rei governaria debaixo da Constituição. Mas, prosseguindo nisso, além dessas ações de Dom Pedro I, a sua popularidade não estava lá aquelas coisas. Principalmente alguns conflitos, como a Guerra da Cisplatina, que envolveu o Uruguai e a Argentina nesse conflito, o Brasil não ter ganhado, a falta de apoio das elites, nós vamos ter a Noite das Garrafadas, que envolveu políticos brasileiros e portugueses, um atrito muito grande, e ainda vamos ter problemas externos, porque Dom João tinha morrido, e Portugal tinha agora proclamado Dom Pedro I como Dom Pedro IV. Dessa forma, nós tínhamos o imperador brasileiro dividindo entre as terras brasileiras e as terras portuguesas. Dessa forma, os políticos brasileiros também não estavam gostando muito disso. Porque o que teria a ver agora o rei brasileiro com Portugal, já que tinha sido feita a independência? Devido a tantas pressões e tantas situações, Dom Pedro I resolveu abdicar de seu trono, deixando aqui o seu filho Dom Pedro de Alcântara. Entretanto, devido à idade do menino, que tinha ali por volta de 5 anos de idade apenas na época, o mesmo não poderia governar o Brasil. E segundo a Constituição de 1824, agora um grupo de pessoas que seriam nomeados regentes deveriam governar o país até o menino ter a idade, que no caso era 18 anos, para assumir o governo. E agora nós iniciamos
nós vamos iniciar o período da regência no Brasil. Ocorre que nós tivemos 4 tipos de regência. Nós vamos ter a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do Padre Feijó e vamos ter a regência una de Araújo Lima. Exatamente. Lembrando que essas regências, elas duraram ali por volta de 1831 a 1840. É claro que essas regências elas foram feitas através de votações e tudo mais, mas não pensem vocês que foi um período tão fácil. Até porque durante esse período nós vamos ter algumas modificações. Tanto que a primeira regência ela vai ter a ação de modificar algumas atitudes tomadas por Dom Pedro I. Exatamente, elas trouxeram de volta alguns políticos que tinham sido despedidos pelo ex-imperador, modificando algumas coisas que o próprio Dom Pedro I tinha feito dentro do Brasil. E isso eu estou falando a nível político. Mas um ponto, antes de eu prosseguir nessas explicações que eu tenho que explicar para vocês, é que o país ele tinha, vamos dizer assim, 3 grupos políticos que são importantes para que você possa entender. Nós tínhamos liberais moderados, que eram conhecidos como chimangos, eles eram voltados assim para uma cabeça voltada mais para uma monarquia constitucional. Nós vamos ter os liberais exaltados, que eram conhecidos também como farroupilhas. Eles tinham uma visão mais federalista, achava que as províncias deveriam ter mais liberdade de ação e tudo mais. E nós tínhamos os restauradores, ok? Eles tinham a cabeça de voltar o Brasil a um poder monárquico firme, sem auxílio da Constituição, de certa forma, e eles queriam o retorno de Dom Pedro I. Entretanto, muita coisa vai mudar depois, principalmente devido à morte de Dom Pedro I. Esse grupo, uma parte vai ficar nos liberais moderados e outras vão ficar nos liberais exaltados. Mas prosseguindo, vamos lá. Durante esse período regencial, devido aos problemas que estavam tendo dentro do país, muitos políticos vão começar a tomar decisões e até mesmo a abandonar os seus cargos, envolvendo. Tanto que, se você não sabe, a primeira regência, que foi a regência provisória, trina provisória, ela durou por volta de alguns meses, ela não durou muita coisa. Depois foi feita até mesmo uma votação, foi tomada algumas ações, principalmente ali por volta de 1834, que foi instituída a regência trina permanente, ok? E durante esse período fora criada também a Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela fora criada para se equiparar ao Exército no sentido de poder e domínio. E essa Guarda Nacional era formada por homens pertencentes à elite. E quer ver um ponto interessante? Sabe os coronéis que vão aparecer mais à frente e tudo mais no cenário brasileiro? Eles pertenceram à Guarda Nacional. Ok? E caso você queira saber mais sobre o coronelismo no Brasil, eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo depois. Maravilha? E bom, mediante a isso, essas questões que ocorreram, que problemas afinais eram esses? Bom, eu estou me referindo às revoltas regenciais, exatamente. Ocorre que durante esse período várias revoltas foram acontecendo dentro do cenário brasileiro, como por exemplo a cabanagem, a balaiada, e algumas tinham sentido de ações da população contra o governo. E olha, uma coisa que eu vou dizer a você, nós temos uma playlist incrível só sobre revoltas regenciais, eu vou deixar também aqui no card para que você possa assistir. Para você que está estudando, é bem importante compreender como essas revoltas aconteceram e o porquê que elas aconteceram. Maravilha? E bom, prosseguindo. Devido a essas situações todas, nós tínhamos uma briga bem séria entre os liberais e os restauradores, que podemos definir como liberais e conservadores, ok? E dessa forma, cada regência que era formada, nós tínhamos no sentido de que uma ia para um viés liberal e a outra ia para um viés conservador. E ocorre que em 1834 fora feita o ato adicional. Esse ato adicional ele dava mais liberdade de certa forma, às províncias em tomar determinadas decisões, formação de Assembleia Legislativa, vai tornar agora a regência que uma vez fora trina em uma regência una, e a primeira que nós vamos ter vai ser a do Padre Feijó. Entretanto, o mesmo não vai ficar muito tempo no cargo, sendo substituído por Araújo Lima. Mas havia um problema. Araújo Lima, ele era conservador.
E dessa forma, os liberais não queriam que um conservador ficasse governando o país, principalmente modificando algumas ideias, trazendo ideias que eles não eram de acordo e tudo mais. Então, os liberais planejaram um golpe que modificaria o cenário brasileiro. Normalmente, Dom Pedro II ou Dom Pedro de Alcântara ele só poderia assumir quando tivesse 18 anos. Isso seria ali por volta de 1844. Entretanto, eles resolveram fazer o golpe da maioridade. E o que foi isso? Bom, os liberais trouxeram essa proposta, dizendo que era necessário ter uma figura monárquica no poder, dizendo que era necessário modificar o cenário, principalmente devido às situações e problemas que estavam ocorrendo nas províncias, essas revoltas e tudo mais. Então o que eles fizeram? Trouxeram a proposta de que o jovem príncipe deveria começar a governar, mesmo que precisasse de apoio e tudo mais, e trouxeram e o golpe foi aprovado. Foi nessa que, em 1840, o jovem Dom Pedro de Alcântara acabara se tornando Dom Pedro II, assumindo o governo brasileiro com a idade de 14 anos, se tornando agora o imperador do Brasil, dando início ao Segundo Reinado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem carregado de informações, hein? Você que está estudando, principalmente ESA, SPSEC, concurso que cai em História do Brasil, se liga nessa parte, principalmente quando você for estudar Brasil e Império, tá? Regência cai, principalmente revoltas regenciais, entre outros pontos que são importantes. Maravilha? Então vai lá, assiste o vídeo de novo se necessário, pausa o vídeo, observa as legendas e todas as informações que eu coloco aí para você. Mas lembrando, não estude somente pelos meus vídeos. Vá procurar livros. Caso você tenha um professor que te dê aula, vá também pesquisar e buscar mais informações com ele. Show de bola? Eu estou aqui apenas para auxiliar naquilo que você precisa para entender um pouco melhor algumas informações sobre a história do Brasil e a história em geral. Show de bola? E bom, pessoal, não esquece de deixar o like, que é bem importante aqui pro canal, show? Porque está mostrando pro YouTube que você está gostando do conteúdo e que você quer que outras pessoas também assistam. Show de bola? Deixa um comentário do que você achou do vídeo ou uma informação extra que você queira colocar aqui. Maravilha? Show de bola? Vai lá, se inscreve no canal e também aperta o sininho da notificação, para quando sair vídeo você receber de imediato e assim você poder aproveitar o conteúdo que vem de graça aqui do Jornada na História. Show? Outra coisa, pessoal, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você também encontra conteúdo de qualidade, lá você tem análise desses livros, livros únicos, informação única, lá você também tem postagens maneiríssimas, vai lá aproveitar. E lá você também consegue conversar comigo. Manda um direct, vamos lá conversar, vamos lá bater um papo, dá sugestão de vídeo. Aqui nós ouvimos as suas sugestões e gravamos dentro do possível. Maravilha? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. Sexta-feira nós temos um encontro, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!